fogo chega na condição ideal para a gente iniciar o nosso churrasco, nós vamos dar uma dica para vocês de como manter o fio da faca afiado. Não sei se é a forma correta para se falar. Isso é um assunto que envolve muitas dúvidas, né? A gente vê as pessoas usando afiadores elétricos ou até um que a gente passa assim, né, César? A faca no meio. O que você nos sugere? O que você tem para nos ensinar a respeito disso? Afiação de faca é um tema bastante controverso. Exato. Existem pessoas que falam em ângulos de afiação, em uma série de coisas. O fato é o quê? Você tem que manter a faca, você tem que proporcionar à faca a menor espessura possível para cortar a carne. Aqueles afiadores manuais são interessantes, eles vão manter um padrão de fio. A chaira, uma pedra interessante, uma pedrinha também, às vezes para um desbaste maior, porque mas o mais usual dentro de uma casa, seria mais prático, seria uma chaira. Uma chaira. Tá? Até aqueles manuais também são interessantes, mas a chaira. A única coisa que você tem que cuidar se você fizer a fiação naqueles manuais, depois na chaira, procure encontrar o ângulo que ele deixou naquilo lá, porque não adianta uma hora você passar a faca nesse sentido, você vai formar uma memória para o fio. Depois você faz assim, aí depois você faz... Então não adianta. Então, sempre que você vai afiar, procura ver qual é mais ou menos o ângulo desse fio e passa sempre da mesma forma. Exatamente. Fazer essa análise. Então não adianta você uma hora afiar assim, uma vez assim. Não, mantém sempre a mesma coisa. O mesmo padrão. Mesmo padrão, exatamente. Então existem vários tipos de fio. Tá? Existem fios que você consegue ver nitidamente qual é o ângulo dele. Então, se você olhar aqui, ele tem uma barra, aqui você vê que ele acaba em zero aqui embaixo. Esse aqui é um fio mais escondido, você vê que ele tem a faca ela tem uma depressão contínua aqui, ela começa no dorso e chega em zero lá embaixo de uma forma contínua. Você tem facas, esse é outro cuidado também, você tem facas que você tem que afiar dos dois lados. Elas têm o fio em formato de cunha. E você tem facas que você tem o fio dela em formato de bisel. Por exemplo, essa aqui é uma faca para sushi, comumente usada para sushi. Perceba que desse lado ela não tem absolutamente nenhuma depressão. Desse lado aqui é que existe a cunha. Ó. Ela está inclusive em 2 níveis. Ó. Então você tem que obedecer isso aqui. Essas aqui também, mesma coisa. Mesmo esquema dessa primeira aqui. Tá. Então essa aqui é o objetivo é o que aqui? É nós desbastarmos a faca. Por isso que é interessante que se você quiser passar a faca num canto da pedra, se você quiser passar, se tem gente que passa em outra faca, toda ferramenta, ela de certa forma é válida. O objetivo que nós temos que ter em mente aqui é sempre o quê? Nós temos que eliminar material deste equipamento aqui. Então não adianta eu passar essa faca numa madeira, porque a faca vai tirar uma lasca da madeira. E não o contrário. E não o contrário. Não adianta você passar a faca num papelão, porque a faca vai tirar o papelão. Então tem que ser um material mais duro que esse aqui. O mais indicado é o quê? São as chairas. Nós temos chairas estriadas, essas pequenas estrias aqui. Nós temos chairas lisas e isto... estriadinha, se você passar a unha aqui, você vai... uma ranhurazinha. Uma ranhurazinha. Né? Existem chairas desse mesmo estilo, que elas são completamente lisas, que é mais para assentamento do fio. E existem agora algumas chairas, até mais comerciais, são essas aqui, que elas são diamantadas. Isso aqui é uma liga metálica diamantada, que também o objetivo dela é tirar material daquele produto. Tá? Então, como é que você vai fazer a fiação dessa faca? Se você tem uma certa habilidade, você vai e faz isso aqui. Perigoso para cortar a mão. O ideal é fazer o quê? Você pega, firma a faca, se você tiver até a própria tábua, quando tem a canaleta, você prende ela na canaleta, perfeito. Isso, cuidado com a mão, e você mantém sempre o mesmo ângulo. De preferência olhando para ela, você olhando aqui, você vê como é que está esse ângulo, tá? Não é assim que você faz, é puxando. Por quê? As estrias estão nesse sentido. Se você passar o fio assim, não vai acontecer nada. Você tem que puxar ele assim. Certo. Um pouquinho de cada lado, mantendo o mesmo padrão, um pouquinho de cada lado. Você vai pegar uma outra chaira, mesma coisa. Você pode fazer assim também. Puxa aqui um pouco. Não é necessário você botar aquela força extrema, correr o risco. Não. Quanto mais força você colocar, mais você vai eliminar de material. Eu quero passar várias vezes nessa aqui, só para vocês verem uma coisa.
Depois que você cheirar, você passa a mão assim, ó. Tá vendo que saiu alguma limalhazinha? Ah, certo. Isso é o que você tirou de rebarba Da faca. da faca. Quer dizer que a tua afiação deu um pouco certo. Tá, eu quero tentar. Fique à vontade. Será que eu vou conseguir? Ah, o detalhe, ver. antes de você tentar, caso dessa aqui que eu comentei que ela tem fio somente de um lado, certo. você vai somente de um lado, ou aqui, ou aqui. Entendi. Ó, você passa várias vezes ela aqui, tá? Ah, entendi. Eu tenho que escolher um dos lados. Não, eles só tem um lado para te escolher. Esse lado. Que é esse que tem o bisel formado. E depois, uma última passada, você dá uma passadinha de leve aqui, por quê? Porque se nós olharmos a faca, imagina você vai passando assim. Esse metal bem na ponta, ele vai ficando cada vez mais fino. Chega um ponto que ele dobra, ele faz isso aqui. Tá? Então, se ele faz isso aqui, ele não vai cortar. Então, quando você passa a chaira do outro lado aqui, você elimina essa rebarba. Então, o teu fio fica perfeitamente afiado. Exatamente, porque cada vez, se você passar, essa aqui também, se você passar assim, ele virou o fio para cá. Aí você passa aqui, ele virou o fio para lá. Então, por isso tem que ter um equilíbrio, um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro, um para um lado, um para o outro, porque se você passar muitas vezes de um lado só, às vezes forma aquela onda e você vai, primeiro, você não vai ter um fio perfeito, não vai ter um fio alinhado no meio, por conta disso ele não vai cortar muito bem. E outro detalhe, você vai estar desgastando a faca sem necessidade. Entendi. Porque o ideal não é, eu tenho que tirar 1 centímetro, meio centímetro, não. É o necessário para ela fazer o corte. Ok. Tá? Ok. Quer experimentar? Então, eu vou, César, pegar uma faca minha agora, que tem uso aqui na minha casa, aqui na minha área de churrasco. Vou pegar aqui uma faca que a gente usa e vou ver se eu aprendi. Então, vamos lá. Vamos tirar esse daqui. Nessa posição, né? Exatamente. Evitar... Segura ela firme, Tá. porque tu vai fazer pressão. Assim, puxa e traz. Puxa e traz. Um pouquinho mais força, mas ó o detalhe, ó. Você está encostando a lateral da faca, um pouquinho mais inclinado. É o fio que você quer fazer, você tem que fazer uma cunha nela. Okay. Então não adianta você passar a lateral dela, tem que fazer um pouquinho mais inclinado. Isso? Mais ainda mais inclinado. Começa mais e puxa mais para cá. Aqui. Porque aquilo que eu falei, não é esse sentido que faz o fio, é esse sentido. Ah, entendi. Então eu seguro ela um pouco mais inclinada. E puxa para cá. Isso. E puxa para cá. Gente, pro outro lado agora. Parece fácil, mas não é, hein, pouquinho do outro lado. E aí, 2, 3 passadas de cada lado. É por aí? É mais ou menos por aí. Esse ângulo é muito. Tu pode ver que aqui lá estava muito, ó. É aqui assim, ó. Aqui. É aqui assim. E aí eu puxo. Exatamente. Daí tu puxa, ó, escuta o barulhinho. Ele parece que está desgastando. Se você só passar de cima para baixo, ele só faz aquele... Eu acho que agora o ângulo está correto. Eu acho que sim. Não está batendo a lateral e está pegando o fio dela ali. Entendi. E aí aqui... Mesma coisa. Puxa para cá e vai passando. Ah, ok. Pessoal, a gente vai praticando e vai entendendo, né? Exatamente. Então... Essa é questão de prática mesmo. E aí, se você olhar contra a luz, você vai ver que ela vai aparecer um fio branco em cima aqui. Ah, verdade. E aqui também. O ideal é o quê? Depois você dá uma passadinha de mão aqui, você vai ver que tem... Ah, ok. César, sujeira do desbaste dúvida. aqui. Eu sou aprendiz, tá? Eu fiz aqui essa experiência com você, até para encorajar as pessoas a experimentarem. Qual é eu tenho o risco de danificar a minha faca? Tem. Quando eu afio de forma incorreta? Tem. Se eu tenho que ir de forma mais delicada possível, porque se eu errar... Enfim, o que você tem que compreender o fio da tua faca, porque você pode cegar ela, você pode estragar ela totalmente. Sério? Sim, se ela tem um fio, que ele tem esse ângulo aqui assim, ó, vamos botar minha mão na frente aqui, certo. E você passar ela na chaira muito de frente, você vai eliminar o fio dela. Entendi. Se você passar de frente aqui, muito de frente, você foi. Se você passar muito lateralmente, olha, o fio está afastado dela. Então tu tem que passar ele aqui, ó. Entendi. Não tem problema, se você para baixo, para cima, para o lado, não interessa, não tem problema. O interessante é você fazer esse movimento. Então tu pode pegar ele bem pertinho aqui, assim, desse lado aqui também, ó. Tu sente, é que eu nunca eu nunca fiz isso, né? Então, exatamente. No começo assusta um pouquinho. Assim. E aquela questão, em facas para churrasco, você geralmente usa a metade anterior da faca, para cortar aqui, para tirar lá no espeto, para cortar uma costela.
facas que você usa para cozinha, você usa muito essa parte aqui. Verdade. Tá? Especialmente se você já tem um pouquinho de habilidade que você faz aquele corte nesse sentido, tu tem que ter ela parelha. Se você afiar somente a ponta ou somente aqui, tu tem duas situações que você pode se complicar, digamos assim. Uma delas, fazer fio no lugar errado, e outra delas, criar uma saliência ou uma depressão na tua faca. Aí quando tu vai cortar, especialmente aqui, ela não vai cortar porque ela não está mais com o fio reto. Entendi. Então por isso que é interessante sempre fazer o quê? Do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim. Por toda a Com lâmina, toda a né? lâmina. Não só aqui. Eventualmente, não está cortando muito na ponta, alguma coisinha assim, ok. Agora, sempre que for possível, do início ao fim, do início ao fim, do início ao fim. Ok. E daí tu vai... Vamos praticar então. Tu vai pegando o fio dela. Ó, tá extremamente Tá afiado. super Tá afiado. extremamente afiado. Ok. Ok? É mais ou menos essa dica. A questão da pedra que eu comentei, ela serve para o quê? Para fazer um desbaste maior. Você pega... Também tem pedras com grão 6 mil, 4 mil, 2 mil. Não, uma pedra aí... Essa função a chaira faz. Tá. Até a chaira lisa faz uma função dessas. Então, se você quiser ter uma pedrinha para ter um desbaste um pouquinho maior em casa, uma pedrinha 300, 400, com um grão bem grosso, Tá. bota um pouquinho d'água, bota um paninho embaixo, úmido, para se fixar na tua bancada, na superfície, bota a pedrinha em cima, larga um pouquinho d'água e da mesma forma, você pode fazer assim ou pode puxar ela contra. Tanto Empurrar faz. ou puxar. Isso, mas também, sempre aquela questão, tu tem uma pedrinha, suponhamos que a pedrinha fosse isso aqui, você vai do início ao fim. Você faz esse Para ter atrito com toda a lâmina. isso, esse movimento aqui. Pro outro lado, a mesma coisa. Ok. Tá? Então, basicamente, em termos de afiação, é isso aí. E cada um vai desenvolver a sua técnica, assim como você vai pegar o jeito da churrasqueira, em termos de tempos, em termos de temperatura, você vai pegar o teu jeito de fazer a afiação da faca. Legal. Tá? O importante é sempre o quê? A continuidade. Nunca descontinuar a afiação. Uma vez muito reto, uma vez muito inclinado, não vai dar certo. Ok. Ok?